Boa noite, galera. Mais uma terça abençoada por Deus, né? Não sei se vocês já estão me ouvindo aí, já são 8h04, hoje eu atrasei um pouco. Estou esperando um pouquinho para poder compartilhar no grupo da comunidade. Quem estiver assistindo aí já faz um feedback pra gente. Se a imagem tá boa, tô achando que tá meio escura hoje. Se você puder fazer um feedback aí de como que tá a imagem, eu fico feliz. Parece que a internet também não tá muito legal. Hoje eu mudei aqui aqui apareceu. Até que no computador tá legal. Gleiciane, um abraço aí, Gleice. Vou compartilhar aqui no grupo. Quem mais estiver assistindo aí, manda um comentário para mandar um abraço para você. Nós já vamos começar já. É muito bom estar aqui, né? Como eu sempre repito isso. A paz, Gleice. Legal. Valeu, Gleice, pelo retorno, pelo feedback. Hoje, enquanto eu estava orando na parte da manhã, eu estava meditando um pouco sobre teologia sistemática, estudando algumas coisas. E eu cheguei numa parte na qual fala sobre a ação do Espírito Santo na vida do cristão. E que essa ação, as mudanças que precisam ser feitas, deixa eu abrir aqui no livro rapidinho. Ele fala que... Não, eu não ia ler, por isso que tá meio... Tô meio enrolado aqui, mas eu vou ver aqui rapidinho se eu acho onde que estava. Ele começa a falar aqui, ó, continuidade e consumação da salvação. A pessoa, quando ela recebeu a salvação no coração dela, alguns pontos vão fazer parte da vida dela, né? Um desses pontos é o arrependimento, a fé, a conversão, a união com Cristo, a regeneração e a justificação. Todos esses são atos da salvação, né? E isso vai acontecer no início da vida do cristão. Após esse início, a gente vai passar por um período. Caiu a conexão aqui, o sinal ficou ruim e acabou cortando. Esperar um pouquinho mais para vocês se conectarem, né? Acabou caindo, infelizmente. Peço perdão a vocês. Deixa eu atualizar aqui. O sinal tá fraco hoje, não sei porquê. Mas tá bom. Isso não vai nos impedir de anunciar a palavra. Não é verdade? A conexão ainda está fraca. Puxa. Eu já mudei de lugar e ainda está fraca. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão conseguindo me ver aí, me ouvir? Aqui ainda não apareceu. Dizendo que a conexão ainda está fraca. Estão divulgando o vídeo. Bom, se você estiver me vendo aí, manda um outro feedback. Eu tive que começar de novo, agora está como continuação. Aqui apareceu, ó. Infelizmente caiu a conexão.
tive que reiniciar tudo de novo, tive que mudar de lugar aqui rapidinho. Mas eu creio que já deve ter voltado, ainda tá dando que tá fraca aqui. Não sei se é o Wi-Fi por causa do tempo, mau tempo, né? Mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Deixa eu voltar aqui. Nós estamos falando, então, da palavra como um instrumento do Espírito para a transformação do cristão. Eu estava falando para vocês que talvez vocês já devem... a pessoa, quando ela começa a entregar a vida a Cristo, ela vem à igreja, ao ouvir a palavra parece que começa a tocar a vida dela. E ela começa, então, a ver onde ela está errada, aquilo que não está condizente com a palavra, ela começa a mudar. Né? Foi o que a gente leu aqui. A Bíblia é inspirada por Deus, revelando a Cristo e a vontade do Pai, fazendo que o homem tenha consciência do pecado e o convence a abandoná-lo, além do que o faz crescer. Então a palavra, ela vai trazer essa transformação para a gente, ela vai trazer essa mudança para as nossas vidas. Ela é muito importante para nós, muito mesmo, porque a gente vai ter consciência do pecado. Até Paulo, ele chega a falar sobre isso. Ele chega, se eu não me engano, está em Romanos, onde ele fala que ele não sabia que aquilo era uma coisa que ele estava fazendo. Eu não me lembro bem de cabeça agora, me perdoem. Mas ele fazia algo que ele não sabia que era pecado. Então, quando ele ficou sabendo, aí sim aquilo virou pecado para ele. A palavra de Deus, ela tem essa atitude para nós. Em Hebreus, se eu não me engano, 4:12, fala que ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada e que ela vai lá no profundo, né, entre alma e espírito, entre juntas e medulas, e começa a discernir as coisas. Então a palavra, a Bíblia, ela é algo extremamente importante para nós que somos cristãos. É algo que nós precisamos, não tem como nós vivermos sem a palavra. E se eu não me engano, até, não lembro se era Tozer agora que falou, ele disse algo muito interessante. Ele falou, uma vez perguntaram o que era mais importante, orar ou meditar na palavra de Deus. E ele responde que um pássaro, qual asa é mais importante para um pássaro, a da direita ou da esquerda? Né? Então, tanto a oração quanto a palavra de Deus, a meditação, o estudo da palavra de Deus são muito importantes para nós. Muito mesmo. Eles vão nos transformar. Eles são o instrumento na qual o Espírito Santo usa para transformar as nossas vidas. Conforme você vai estudando a palavra vai mudando a sua vida. Você vai encontrando ali respostas, você vai encontrando ali correções, você vai encontrando ali coisas que vão te fazer modificar os seus comportamentos. Puxa, você vai ali lá, olha, como está o pecado, a mentira é algo que procede do diabo, e aqueles que mentem são filhos dele. Aí você para, puxa, é mesmo, a mentira é isso? Então, peraí, eu mentia já, então não vou mentir mais. Por quê? Porque agora eu sei que a mentira é algo demoníaco, então eu não vou mentir. E assim a gente vai modificando. Então você vê lá sobre o adultério, sobre a prostituição, você vai conhecendo as coisas conforme você vai estudando a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai transformando a sua vida a partir daquilo. Ele vai usar a palavra de Deus como a ferramenta o instrumento na qual ele vai transformar a tua vida. Então ela é muito importante para nós. Muito, mas muito mesmo. Tá? O segundo ponto que eu quero falar com você, hoje a conexão está ruim, talvez depois você consiga assistir. Depois também eu vou juntar as duas partes, tanto aquela primeira que caiu, quanto essa segunda agora, e eu vou colocar no YouTube. Aí lá vai dar para vocês assistirem também, tá? O segundo ponto é o seguinte: o adversário não quer que você guarde a palavra no seu coração. O salmista, no Salmo 119:11, diz o seguinte: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Veja bem, ele diz que ele guardou a palavra do Senhor no coração dele, porque assim ele não pecaria contra o Senhor. O diabo sabe o poder que a palavra de Deus tem, ele sabe quão importante ela é para a tua vida,
E ele sabe que a palavra de Deus é um instrumento nas mãos do Espírito Santo para te transformar. Então ele vai fazer de tudo para que você não use a palavra. Por quê? Assim ele vai retardar o teu crescimento como um cristão. Ele vai retardar então a operação do Espírito Santo na tua vida. Isso é muito interessante. Tá? Por quê? Porque quando a palavra de Deus tem esse poder de transformar a gente, de nos corrigir, de nos dar discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Ela tem os preceitos, ela tem a lei de Deus, ela mostra pra gente o que agrada a Deus, o que desagrada. Então a palavra ela é algo muito importante para nós, muito mesmo. E o inimigo ele sabe disso, ele vai tentar fazer de tudo para que a palavra não seja guardada no teu coração. Talvez, como aquela expressão, né? Entrou aqui, saiu por aqui. Entra no ouvido, sai pelo outro. Ele vai tentar fazer de tudo para que a palavra, a Bíblia, ela seja assim na sua vida. Ela entre por um ouvido e saia pelo outro. Você pode ver que às vezes no culto, já vi vários posts no Facebook sobre tipo assim, em frente à televisão nós passamos 4 horas assistindo filmes, sei lá, 2 horas assistindo um jogo de futebol, né? Mas na igreja nós não conseguimos ficar 1 hora ali sentados ouvindo a palavra de Deus. É cansativo. Por que isso? O inimigo ele não quer mesmo que você receba a palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabe que a palavra de Deus é um instrumento, ela é inspirada por Deus, ela revela o Senhor Jesus Cristo, ela revela a vontade de Deus para nós, ela mostra para nós o pecado, ela faz com que nós tenhamos a consciência do pecado, não somente a consciência, mas também o desejo de abandonar o pecado. E ela vai transformar a nossa vida, ela vai nos lapidar. E ela é usada pelo Espírito Santo, ele sabe disso. Por isso ele vai tentar fazer de tudo para impedir você de receber a palavra. Em Mateus 13, no versículo 1 ao 4, diz o seguinte, é uma parábola que Jesus profere. Ele diz o seguinte, naquele mesmo dia saiu de casa e sentou-se à beira-mar. 2. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. 3. Então, lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Olha para vocês verem essa palavra, é o que eu estou dizendo a vocês. O adversário, ele não quer, em momento algum, que você guarde a palavra de Deus no seu coração. Tá? Então aqui, Jesus Cristo profere uma parábola. Tá? Nessa parábola, a semente é a palavra de Deus. O semeador saiu a semear. Então, o pastor começou a pregar. Tá? A pregação, a palavra que era liberada pelo pastor era uma semente. E esse primeiro caso diz que essa semente caiu à beira do caminho. O caminho era o coração das pessoas, ou a forma como as pessoas ouviam a palavra de Deus. Então veio essa semente, ela caiu então à beira do caminho. Ela não chegou a entrar no coração da pessoa. Tá? A pessoa não conseguiu ouvi-la, entendê-la da forma como ela é. E as aves vieram e comeram. As aves aqui simbolizam Satanás. Tá? Então, a palavra foi semeada. Você, às vezes, pega a sua Bíblia para ler, ou então você está no culto, ouvindo a palavra de Deus, o pastor pregando, e o diabo ele vai tentar fazer de tudo para que você não receba. Então, vamos usar o primeiro caso, de que você está em sua casa, meditando na palavra do Senhor. Você está lá no seu quarto, com a sua Bíblia na mão, meditando na palavra. O que geralmente acontece muito é a pessoa vai começar a sentir sono, o celular vai tocar, alguma coisa chamar a atenção dela, ela olha para a Bíblia, ela não consegue se concentrar. Então são várias coisas que o inimigo vai tentar fazer para que você não receba. Porque ele sabe que aquela palavra, que a Bíblia, é um instrumento muito poderoso na mão de Deus, na mão do Espírito Santo para transformar a tua vida. Ele vai tentar impedir de toda e qualquer maneira que você, então, receba, absorva a palavra de Deus.
Vamos usar no contexto da igreja agora. Você talvez está no culto, a pessoa que senta do teu lado, a palavra está sendo pregada, ela está conversando. Uma pessoa levanta, sai andando. Não estou falando que é o capeta que fez ela levantar. Não. Estou falando assim, isso tudo pode nos levar a perder a palavra de Deus, a tirar a nossa concentração, e a palavra que deveria transformar a nossa vida, a gente perde o foco dela. Então, aí o irmão levanta, aí vai, o WhatsApp, alguém mandou uma mensagem agora, aí, puxa, vou dar uma olhadinha aqui no Facebook para ver o que está acontecendo, quem está fazendo o quê, quem postou o quê. Tudo isso atrapalha você a receber a palavra de Deus. Sproul, ele usou esse texto para fazer uma mensagem no qual ele mostra a ação do diabo para tentar roubar a palavra. Porque em Romanos 10, 17 diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Veja bem que a fé, ela vem pelo ouvir a mensagem. Tá? Então, nós precisamos de fé para que nós possamos vencer as coisas desse mundo. A nossa fé nos dá a capacidade de vencer as coisas. E ele sabe que se você ouvir a palavra, ela vai ser um instrumento na mão do Espírito Santo para transformar a tua vida, e não só transformar a tua vida, mas também para aumentar a tua fé, para te fazer crescer. Nós vamos falar disso daqui a pouco, para te fazer crescer. Então o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar te impedir de toda maneira que for possível que a palavra chegue ao teu coração. E ele fala o seguinte, Sproul, nessa ministração dele. Ele fala que é como você vai lá e joga migalhas de pão no quintal. Você olha no quintal, não tem nenhum pássaro ali, nenhum pássaro. Mas assim que as migalhas caem no chão e passa alguns minutos, parece que começa a aparecer pássaros não sei de onde. Não sei se você tem o costume de fazer isso, talvez de ir a uma praça, jogar ali um pouco de quirela, ou milho, não sei. Às vezes a gente vê muito isso em filmes dos Estados Unidos, onde as pessoas jogam ali, vão aos parques públicos lá e jogam milho e desce aquela quantidade de pombinhos para se alimentarem ali, né? Então, a palavra de Deus, assim que ela é semeada, o inimigo ele vai tentar fazer de tudo para impedir você de receber essa palavra. Ele vai causar distrações, preocupações, fazer de tudo para que a palavra não entre no teu coração. Porque ele sabe que se a palavra entrar em você, ela vai causar uma transformação muito grande na tua vida. Por isso ele vai tentar impedir isso de acontecer de todas as maneiras. Tá bom? Então, o nosso primeiro ponto, eu vou tentar recapitular aqui, já que a conexão está caindo, não está muito legal. Nosso primeiro ponto, nós falamos sobre o seguinte: a palavra como um instrumento do Espírito Santo para a transformação do cristão. O Espírito Santo vai usar a palavra de Deus, no nosso caso a Bíblia, para transformar a nossa vida. Tá? O segundo ponto nosso é que o adversário ele vai fazer de tudo para que você não guarde a palavra de Deus no seu coração. Por quê? Porque quando você guarda, o salmista diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Tá? E Paulo diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a palavra vai nos transformar, e ela nos transformando, nós vamos começar a nos santificar, e vamos agradar a Deus, vamos nos aproximar cada vez mais de Deus, e, consequentemente, a nossa fé vai aumentar. Então, o inimigo vai fazer de tudo o que ele puder para que você não receba a palavra de Deus. Tá? Então, recapitulando, vamos para o terceiro ponto, então, do estudo hoje. Devemos ser insaciáveis da palavra de Deus. Eu citei aqui numa escola dominical, na igreja, a experiência de Oral Roberts. Em um dos livros, eu não sei, eu acho que é Ainda Fazendo o Impossível, é um livro que nós estamos lendo nos pastores. E nesse livro ele diz que ele amava tanto a Bíblia que ele devorava a Bíblia. Ele devorava a Bíblia, né? Uma expressão muito interessante para nós. Ele devorou a Bíblia. Tá? Olha o que Pedro diz na carta que ele escreveu, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Eu estou usando a versão a tradução da Bíblia Viva. Tá? Diz assim, ó, clamem por mais, como um bebê chora por leite. Comam a palavra de Deus, leiam-na, pensem nela, e cresçam fortes no Senhor. Eu optei por essa tradução porque as outras traduções, elas vão falar que nós devemos ser como
bebês recém-nascidos, que devemos ansiar pelo leite materno. Fazendo uma ligação com o final do capítulo 1, né, que vai falar da palavra de Deus. Então, a Bíblia Viva, ela pegou e contextualizou mais no versículo, tá? Então, ela dá a entender que o quê? Como o bebê ele deseja o leite, ele chora pelo leite, ele anseia, ele clama, né? Para se alimentar, ele está com fome. Quem talvez já viu uma criança com fome, sabe que ela vai chorar até que a mãe dê o leite para ela. Ele fala que assim também devemos ser nós, pela palavra de Deus. Nós devemos ser insaciáveis, como eu contei a experiência do reverendo Oral Roberts. Nós devemos devorar a palavra de Deus. Tá? A Bíblia não deve ser um livro que fica ali aberto em um Salmos. Né? Muitas pessoas deixam a Bíblia ali numa cômoda, dentro de uma gaveta, uma rack aberta no Salmos 91. Mas a Bíblia ela não deve ser vista assim. Ela, pelo contrário, você deve folhear cada página dela. Tem muitas pessoas que dizem que não se deve escrever. Tudo bem, se você acha que não deve escrever na Bíblia, não escreva na Bíblia, não use marca-texto. Mas faça um estudo profundo dela, leia de Gênesis e Apocalipse, releia, leia os evangelhos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, decore textos da palavra de Deus. Realmente, como o salmista disse, guarde a palavra de Deus no teu coração. Não estou falando para você abrir o teu peito e guardar. Não, você deve ter ela decorada em você. Você deve saber ela, você deve conhecer toda a palavra de Deus. Tá? Então isso é muito importante, nós devemos ser insaciáveis. Não é porque, eu já li uma vez a palavra de Deus inteira, eu já li ela de Gênesis e Apocalipse, não preciso ler mais. Não, pelo contrário, você precisa ler cada vez mais a palavra de Deus. Se torne insaciável por ela, não dê um passo sem ler a Bíblia, sem estudar, sem meditar. Ela é tão importante para nós, tão importante que como eu disse acima, o inimigo vai fazer de tudo para que você não se dedique a ela, não leia ela, não entenda ela. Ele vai tentar fazer de tudo para isso. Ele vai te impedir, ele vai jogar, como a Bíblia diz, né, as setas inflamadas dele, os dardos inflamados do maligno, para que você não se apegue à palavra dele. Mas não faça isso, não aceite isso. Leia ela com dedicação, com entusiasmo, com carinho, 1, 2, 10, 1000 vezes, mas estude ela. Quanto mais você estudar a palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai poder trabalhar em você. E eu vou falar uma coisa para você. O que você lê hoje, se você ler amanhã, aquilo vai parecer diferente para você, porque a Bíblia é viva. Mesmo que eu já tenha esgotado aquele texto da palavra de Deus, toda vez que eu vir a ler ele de novo, ele vai trazer um novo significado. Então, a palavra de Deus ela é uma coisa fenomenal, é uma coisa maravilhosa, é o maior tesouro que nós temos como cristãos. E, no entanto, que ela foi um livro muito perseguido. E na Reforma Protestante, um dos pilares da Reforma Protestante foi isso, somente as Escrituras. Eles entenderam que há necessidade de se estudar a palavra de Deus e de ter ela como autoridade máxima em nossa vida. Né? A autoridade da minha vida, quem fala para mim que é certo ou errado é o pastor. Amém. Quando o pastor está usando a palavra de Deus, amém. Amém, é isso aí. Né? Mas é a palavra de Deus que traz para o pastor aquela ideia de certo e de errado. Então, nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Ela nos transforma, é ela que nos modifica. No entanto, até enquanto estava meditando sobre a palavra de hoje, eu comecei a meditar sobre algo, e até eu vou postar depois aí na página da banda e no ministério, na página do grupo e do Ministério de Louvor. Tá? Uma coisa que nós notamos é que as pessoas que se dedicam, vou usar a expressão de Oral Roberts, a devorar a palavra de Deus, elas são pessoas que crescem, a vida delas é transformada, né? Às vezes a gente, essa pessoa, ela entrou na igreja faz pouco tempo e, olha, ela já está pregando, ela já está orando pelas pessoas, a vida dela mudou,
Por quê? Eu já estou na igreja faz 10 anos. Aí você olha para aquela pessoa ela devora cada página da Bíblia dela. Você olha na Bíblia dela, está toda escrita, toda marcada, né? Ali ela vive aquilo ali com muito afinco, com muito carinho. E ela cresce, ela vai começar a crescer. Você pode ver que as pessoas que cresceram, talvez as pessoas que são pastores, pergunte para o seu pastor como ele trata a palavra de Deus, o quanto ele lê, quanto ele medita, quantas vezes ele já leu a Bíblia, quantas vezes ele leu o Novo Testamento. Você vai ver que ele tem uma dedicação toda especial com a Bíblia, que ele estuda a Bíblia, né? No meu caso, eu estudo toda manhã a Bíblia. Outros pastores, eu não sei como eles fazem, talvez, né, o dia inteiro, ou às vezes a hora, mas eu tenho certeza que eles vão olhar para você e vão falar assim que eles se dedicam muito. E às vezes são horas e horas estudando a palavra de Deus. Mas se você chegar nas outras pessoas que estão se destacando ali, que estão crescendo, e perguntar para elas como elas tratam a palavra de Deus, você vai ver que elas têm uma dedicação, um carinho muito especial pela palavra. Elas procuram conhecer, elas procuram outros livros que ajudem ela a ter mais conhecimento sobre a palavra, elas estão pesquisando, elas estão correndo atrás, elas estão orando, pedindo revelação de Deus. Em contrapartida, aquelas pessoas que não têm esse desejo insaciável, né, como o neném pelo leite materno, a palavra de Deus, ela é mais ou menos ouvida, vamos falar assim, só no culto. Nós vemos que são pessoas que elas se tornam dependentes desses outros, né? Elas não crescem, elas ficam meio que estagnadas, né? Elas ficam meio paradas, elas entraram na igreja, no começo até sofreram alguma mudança, mas a mudança que ocorre na vida delas é muito lenta, é muito, muito devagar. Enquanto um parece que está a 1000 por hora, o outro parece que está a 2 por hora. Então, a palavra de Deus ela vai trazendo essa mudança em nós. E a gente pode ver que, eu notei isso, que essas pessoas que se dedicam à palavra de Deus, à oração, quando os problemas vêm, elas têm uma facilidade maior de lidar com o problema. É como se elas tivessem firmado a raiz dela mesmo, né? A palavra de Deus fala como uma casa construída sobre a rocha, né? Que vai vir a tempestade, ela não vai se abalar. E realmente isso é uma verdade. Porque a pessoa que, quanto mais conhecimento a pessoa adquire, mais ela se torna estruturada. E vem as perseguições, vem as lutas, vem as dificuldades, vem os problemas, o vento sopra. Mas a raiz dela está tão profunda, ela se arraizou tanto, que por mais forte que o vento seja, ela está ali. Ela está ali. Agora, aquela pessoa que não tem esse carinho pela palavra de Deus, a oração e pela palavra, um vento fraco já derruba ela. Uma perseguição, sei lá, né, uma coisa que vem acontecer já abala a estrutura dela. E a pessoa que é uma pessoa que se dedica à palavra, ela tem mais uma facilidade maior de lidar, e não só de lidar, de ajudar as outras pessoas a lidarem também com os problemas delas. Elas vão começar a ajudar os outros, né? Apesar de que a palavra de Deus diz que a promessa do Senhor diz que ninguém iria ensinar ninguém, mas isso eles deveriam guardar a palavra no coração, né? A palavra seria escrita no coração deles. Então prestem atenção que essas pessoas que se tornam insaciáveis, que querem conhecer a palavra de Deus, olhem para a vida delas, procure elas na sua igreja, procure elas aonde elas estão. Quem são essas pessoas que se dedicam à oração, à palavra de Deus? Comece a olhar e vocês vão ver que essas pessoas, elas estão começando a se destacar. Elas estão começando a crescer ali, ou se já não se destacam, né? Se já não cresceram, e elas estão começando a ajudar outras pessoas. Elas estão começando a ser exemplos para as outras pessoas. Dá uma olhada nisso. Começa a olhar na igreja que você frequenta. Talvez você não seja aqui do Jardim Planalto, da comunidade aqui, mas na sua igreja. Comece a olhar e veja que essas pessoas que elas têm um carinho maior pela palavra de Deus, elas devoram a palavra, elas vão começar a crescer. E conforme elas crescem, elas vão começar a ajudar os outros a crescerem também. Tá? Então isso é muito importante. Então, vamos recapitular de novo, porque a conexão está fraca, eu estou vendo que está caindo muito, estou oscilando demais. O nosso primeiro ponto
é que a palavra de Deus é um instrumento na mão do Espírito Santo para transformar a vida dos cristãos, tá? O Espírito Santo vai usar a palavra do Senhor para te transformar. Na palavra vai ser revelado Cristo, a vontade de Deus, você vai passar a ter consciência do pecado, ele vai convencer você a abandonar o pecado através da palavra, no caso do Espírito Santo, né? E além do que vai fazer você crescer. O segundo ponto que nós falamos foi o seguinte: o adversário não quer, em momento algum, que você guarde a palavra de Deus no seu coração, como o salmista disse. Por quê? Porque ela vai te transformar, ela vai te fortalecer, ela vai aumentar a tua fé. Então, por isso, ele vai tentar fazer de tudo para que a palavra de Deus não entre no teu coração. Ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você venha, vamos falar assim, na escola dominical, ele não quer que você venha nos cultos de estudo, entendeu? E quando você vem à igreja, mesmo você vindo, a palavra estando sendo pregada, ele vai tentar fazer de tudo o possível para que você não ouça a palavra que está sendo pregada, tá? O terceiro ponto é que nós devemos ser insaciáveis pela palavra de Deus. Ela vai trazer crescimento para nós, mas eu preciso devorar a palavra. Eu preciso devorar. Talvez você tenha dificuldade de ler ela, mas leia. Leia cada vez mais, tá? E você vai crescer. O quarto ponto nosso é ser ouvinte e praticante da palavra, tá? Talvez você tenha se deparado, eu já preguei isso aqui na igreja, com pessoas que falam para você assim: eu conheço a Bíblia de capa a capa. E realmente, eles até conseguem recitar versículos que estão na Bíblia. Mas eu até falei sobre isso, é um conhecimento apenas intelectual. A pessoa tem o conhecimento, sim, daquilo. Está escrito ali, mas ela nunca viveu aquilo. Tá? Então, até aqui, Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Olha para vocês verem que ele põe um ponto aqui que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas pessoas que ouvem a palavra. Tá? Por quê? Porque se eu apenas ouço a palavra, eu estou me enganando. Então eu preciso ir além disso, eu preciso colocar a palavra de Deus em prática na minha vida. Jesus Cristo também vai falar sobre isso no Sermão do Monte, se não me engano é no capítulo 7, no final do 7. Ele vai falar que aquele que ouviu as palavras e colocou em prática é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouviu, mas não deu a devida atenção a ela, é como o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Então isso é muito importante, tá? O termo praticante, em grego, tem o significado de aquele que faz, tá? Tiago adverte o cristão que o cristão é aquele que faz com que a palavra se cumpra em sua vida. Bom, eu vou parafrasear isso daqui que eu disse, tá? O Espírito Santo ele vai usar a palavra para trabalhar. Voltei de novo. E para a gente acabar, então, nós devemos praticar a palavra de Deus. Leia ela e traga ela para a tua vida, para o teu dia a dia, tá bom? Nós vamos estar orando para encerrar. Hoje foi muito picado, eu vou pegar esses vídeos, vou juntar eles todos e vou pôr no YouTube, tá? Depois eu compartilho o link na página do Ministério de Louvor, lá no grupo daqui do Planalto, e aí vocês podem acompanhar por lá, tá bom? Vamos estar orando então, para a gente finalizar o estudo dessa noite, que Deus possa ter falado muito ao teu coração, que você estude a palavra de Deus com muito carinho, com muito afinco, tá bom? Vou estar orando, feche seus olhos, se você estiver me ouvindo. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje foi difícil, a conexão caiu algumas vezes, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Deus. Espero que essa palavra, Senhor Deus, não espero não, Senhor Deus,